Vá, e 10 horas a gente para, porque é em função do horário dele também, né? Eu tô de boa aqui, tô tranquilo. Tá bom. Bom, boa noite a todos, especialmente a você, Richard, né? Em nome do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise Núcleo São Paulo, agradeço imensamente sua participação na conversa com o autor. É uma atividade permanente da nossa escola, cujo objetivo principal é dar voz ao autor, oferecendo-lhe a oportunidade de falar de sua obra. Hoje temos o prazer de tê-lo conosco para uma conversa sobre o seu primeiro livro de poesia, Sem Trinados e Outros Improvisos. Hum. É uma honra recebê-lo, especialmente sabendo que, apesar de estar fora do país, você superou desafios, como esse fuso horário aí maluco, né? E a falta de tempo para estar aqui conosco. Sabemos quanto que você é ocupado aí, está sempre, né, nessa batida aí acadêmica, né? Então, vou passar uma breve biografia do nosso convidado, o Richard Stisen-Siman, que é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde leciona no programa de mestrado em filosofia e nos programas de mestrado e doutorado em psicologia. Anteriormente, foi professor titular do Departamento de Filosofia e Metodologia da Ciência na Universidade Federal de São Carlos, atuando nos programas de mestrado e doutorado em filosofia. Suas principais áreas de pesquisa incluem história e filosofia da psicologia e da psicanálise, epistemologia e filosofia da ciência. Atualmente é professor visitante no Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos da Universidade de Essex, no Reino Unido, onde ele está agora. Até 2025, né, Richard? Você fica aí, né? Isso, é um ano. Autor, entre outros trabalhos, de A Formação da Teoria Freudiana das Psicoses, Metapsicologia Lacaniana, Os 100 anos de formação entre o corpo e a consciência, Ensaios de interpretação da metapsicologia freudiana, A Fundação da Psicanálise, uma análise do projeto de uma psicologia de Freud, volume 1, Do Neurônio à Memória. Outro livro dele é Repetição. Além desse livro que vamos falar hoje, de poesias, ele prepara um segundo livro intitulado O Sepultamento das Aves. Muita produção, hein? Incessante. Recentemente eu tive o prazer de ler a sua obra, que conversaremos hoje, Sem Trinados e Outros Improvisos. Fui profundamente tocada pela sua escrita, que é ao mesmo tempo delicada e poderosa. O que mais me impressionou nos seus poemas é a capacidade das palavras de envolver o leitor, transportando para mundos desconhecidos. Richard navega com maestria na dimensão do humano e convida o leitor a caminhar ao seu lado, como se chamasse um velho amigo para compartilhar de bons momentos. É nesse clima que recebemos hoje o filósofo, psicólogo, pesquisador e poeta Richard Simank para uma conversa sobre o seu livro Sem Trinados e Outros Improvisos, publicado pela editora Quarta Corda este ano, 2024. É, como Freud certa vez disse, os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi um método científico que nos permite estudá-lo. Assim, a poesia transcende a psicanálise. Lacan reforça essa ideia ao afirmar que a poesia expressa o indizível que a psicanálise tenta alcançar. Convido a todos vocês a embarcar nessa jornada poética. Nesta conversa, exploraremos a magia das palavras, descobrindo como a linguagem poética pode funcionar como um bálsamo, uma ferramenta terapêutica que oferece conforto ao tratar o que muitas vezes parece intratável. A poesia tem o poder de tocar nossa alma de maneira única e profunda, ajudando-nos a suportar e o caminhar da vida. A dinâmica da conversa será simples. Eu farei algumas perguntas para conhecer um pouco você e a sua obra, intercalando com a sua leitura de alguns poemas que são belíssimos. Como autor, você terá a liberdade de escolher o que você quer fazer a leitura, e eu, como leitor, apontarei trechos de alguns outros
poemas que me marcaram para que você os comente. Vamos começar? Ok, estou aqui à disposição. Ok. Então, a minha primeira pergunta para você, né, um comentário, perguntar sobre como surgiu a ideia, né, de fazer o livro, porque eu notei que na primeira parte da obra intitulada Os Centrinados em Forma de Folhas, apresentada em forma de centúria, né? Faz Uhum. 100 poemas pequenininhos, né? E na Uhum. segunda parte, poderia nos falar sobre essa configuração, né? Esse termo até que você usa, né? Trinados, né? E na segunda parte, a segunda parte do outros improvisos, mais próximo, né? São poemas diversos, de diversos pontos de vista. Então, gostaria de ouvir com você sobre as inspirações por trás dessa criação desses poemas. Palavra sua. Tá, obrigado, Garcia. Obrigado a todo mundo pela presença e obrigado pelo convite de poder conversar aqui. Para mim é um pouco estranho conversar sobre poesia, porque eu sempre estou acostumado a conversar sobre temas acadêmicos, né? Mas enfim, assim, eu posso dizer, esse livro, ele é formado por poemas, assim, relativamente recentes, poemas que eu escrevi nos últimos aí 4 ou 5 anos, fui selecionando e colocando deles, né? Mas eu escrevi poesia sempre a vida toda, né? Simplesmente era digamos assim, era um exercício privado, um exercício assim privado e para compartilhar no máximo com as pessoas próximas, com alguns amigos, com a família, né? E aí, mais recentemente, sei lá, começou a me dar a ideia de colocar no papel e pôr na roda, né? A estrutura do livro, assim, ela foi tomando forma meio por acaso, assim. É, a primeira parte, esses que eu chamei de Centrinados, depois eu acabei dando o título de Centrinados em forma de folha, na verdade foi uma espécie de experimento, né? Porque eu tenho uma tendência a ser prolixo, a escrita os poemas tendem a ser longos. Aí eu queria ver como é que eu me saía fazendo poemas curtos, né? E aí eu me coloquei uma regra foi alguns anos atrás, quando eu não uso rede social, mas fico sabendo das coisas que acontecem, né? E naquela época o Twitter tinha um limite de 140 caracteres, né? E aí eu falei, vou tentar ver se eu consigo escrever poemas que tenham no máximo 140 caracteres, né? Eu acho que no fim eles esculhambaram o meu projeto porque botaram mais caracteres no currículo, no Twitter e tal, né? Mas pareceu uma regra autoimposta tão boa quanto qualquer outra. E aí daí resultou esse exercício de tentar fazer poemas curtos, né, dentro desse limite. Eu fiz algumas nas revisões, talvez um que outro tenha passado, mas eu acho que a maior parte ainda fica dentro dessa regra, dentro desse limite, né? Hum. Então começou assim, né? Começou com um exercício. E aí fez assim, quanto? Mas 100, um número redondo. Não, um número redondo, 100 tá bom, né? É, talvez tenha lembrado do Neruda, dos 100 Poemas de Amor, uma canção desesperada, sei lá, mas foi meio, não foi de caso pensado. E aí foi daí que resultou essa primeira parte, né? Eles são tentativas de ver o que a gente consegue dizer da forma mais condensada possível, né? E né, assim não tem muita unidade temática, os temas variam. Alguns são mais reflexivos, outros são simplesmente feitos em cima de lembranças, uma lembrança de algum episódio localizado, são meio autobiográficos. Outros são uma mistura das coisas, outros são autobiográficos, mas eu suspeito que são lembranças que eu inventei, que as coisas não aconteceram de verdade, né? Mas, enfim, eles são variados com relação à temática, assim, né? E a segunda parte, na verdade, era o estilo do que eu estava mais acostumado a escrever, assim. Então, alguns poemas são longos, até tem um poema de 20 páginas, tal, né? É, então, ali eu não me coloquei regra nenhuma, simplesmente escrevi da maneira como dava vontade no momento. Depois eu cheguei a perceber que no final tinha até tinha uma certa divisão temática que acabou sendo involuntária, assim, né? Os poemas curtos, eles tendiam a ser
a ser assim, sobre circunstanciais, né? Hum, Mesmo quando eles são mais reflexivos, é um ponto, uma intuição, ou uma ideia, ou uma impressão das coisas, ou uma lembrança pessoal, trabalhada, elaborada, assim. Então tem esse negócio mais fugidio, esse negócio mais. Aí eu coloquei em forma de folha, porque folha para mim lembra folha de outono, tem essa ideia de transitoriedade, as coisas que passam, as coisas que vêm e vão, né? Acabou, foi a maneira de expressar isso, né? hum. Já os outros, eu coloquei improviso, não são improvisados de verdade, né? Mas eu coloquei improviso porque pareceu para mim como uma coisa que a gente canta ou fala, ou, assim, é, são para mim eu gosto de ler eles em voz alta para mim mesmo, porque, sei lá, os pequenininhos não funcionam muito bem ler em voz alta, os longos eu acho que eles funcionam melhor, né? E ao mesmo tempo, tematicamente, eu acho que eles tendiam a ser mais filosóficos, tratar de temas, aqueles temas clássicos, né? Ai, a transitoriedade, a finitude, o sentido da existência, essas coisas, né? Essas coisas, esses temas mais filosóficos que a gente se permite tratar de uma outra maneira quando escreve poesia, né? Não daquele jeito sistemático, daquele jeito rigoroso, daquele jeito coagido pelo rigor da lógica, mas de uma forma mais livre, mais expressiva, né? Então, mais ou menos essa é a ideia da estrutura. Acabou saindo desse jeito, daí no fim eu achei que ficou bom e acabou dando essa forma com essas duas grandes sessões, assim. Legal. Então, e existe alguma experiência pessoal que tenha influenciado diretamente a sua escrita? Porque é uma escrita, né, me lembrou bem os poemas do Manuel Bandeira, que se permite essa coisa mais livre, né? Da- Sim, eu acho que, assim, o sonho da vida seria ser capaz de escrever como Manuel Bandeira. Assim, na minha cabeça, Manuel Bandeira ainda é o grande poeta brasileiro, Aham. por uma série de razões, assim, né? É, mas eu acho que o, o Manuel Bandeira ele é um cara que consegue fazer grandes poemas a respeito de temas banais. Ele consegue fazer um grande poema sobre um porquinho da Índia que se esconde embaixo do fogão, né? Hum. Ele consegue fazer um grande poema sobre quatro filhotes de cachorro policial bebendo água. Assim, eu não consigo, né? Eu não consigo fazer poemas sobre coisas desse tipo, né? Mas Para mim, eu fiquei pensando nessa coisa porque ele escreve também muita coisa ligada ao cotidiano, né? Ele se permite falar desse cotidiano, né? Sem muita amarra, né? Eu adepto do verso mais solto, dessa liberdade, entendeu? Me lembrou isso aí. não, é assim, eu acho que eu não faço isso, mas às vezes eu tento colocar uma coisa mais cotidiana no meio para quebrar, para não ficar muito reflexivo demais, assim, tá? Ou para tentar apresentar uma ideia não dizendo ela diretamente, mas colocando algo, porque o poema dá essa liberdade para a gente. Você pode dizer as coisas de várias maneiras, uma atrás da outra, assim, né? Faça algumas linhas e você pode introduzir uma coisa de outra. E eu acho que assim isso dá um refresco, né, para não Hum, ficar sério demais, para não ficar pesado demais, né? Porque hum, alguns, né? Eu não consigo fazer. O Manuel Bandeira, para mim, é a encarnação daquilo que o Schiller chamou de poesia ingênua, assim, né? E aquela poesia, naquela oposição clássica da poesia ingênua com a poesia sentimental, né? Mas justamente essa poesia ingênua é aquela onde há uma distância mínima entre o ser e a palavra, né? isso. Já na poesia sentimental, ou seja, só em alguns momentos da poesia clássica, né? Você tem esse negócio de que a palavra está tão colada nas coisas que você quase não consegue distanciar, né? É, Hum, e a poesia sentimental não, ela já é a linguagem derivando para longe das coisas, para, né, para o campo da representação, para o campo da expressão, né? É, o, o Schiller dizia que a única exceção era o Goethe. O Goethe, para ele, era o cara que conseguia fazer a poesia que era ao mesmo tempo ingênua e sentimental, ou seja, e além dessa dualidade, né? Eu acho que o Manuel Bandeira faz poesia ingênua nesse sentido schilleriano, assim,
né? Em muitos sentidos, não rigorosamente, mas assim, pelos impressionisticamente, eu diria que sim. Eu não consigo, não. Eu tenho que escrever de outro jeito. Pois é mais reflexiva. Em algum momento a gente tenta colocar o pé no chão, é mais ou menos isso, né? Para não descolar completamente, para não deixar a ideia descolar completamente da vida, mas ficar naquele nível de uma adesão entre a palavra e o ser é muito difícil, é para poucos, eu acho. Hum. Então, quanto à relação entre o inconsciente e a poesia, sabemos que ambas são formas de revelação e criação. Você diria que seu trabalho como filósofo, pesquisador da área da psicologia, da filosofia, enriquece seu fazer poético ou seria o contrário? O que vem primeiro aí? Na história da minha vida, a poesia veio primeiro, assim, com certeza. Eu fazia poesia desde a adolescência, assim, né? Era Hum, ruim, mas era, mas era poesia, né? É, eu acho assim, bom, depois de todo esse percurso, né, profissional, acadêmico, e a psicanálise sendo uma das minhas principais áreas de investigação, é impossível que eu não faça presente, assim, né? hum, Eu sempre me preocupo disso não aparecer de maneira óbvia demais ou didática demais, que eu acho que daí esculhamba, estraga, né? Né? Mas assim, eu tento não pensar na psicanálise ou nos temas psicanalísticos, nas questões psicanalísticas quando eu estou escrevendo, né? Mas os temas se infiltram de uma maneira ou de outra, eles repercutem, eles aparecem misturado com outras coisas, as questões do trabalho filosófico, as interrogações filosóficas que move o pensamento da gente aparecem aí, né? Mas as questões psicanalíticas eu acho que tem a questão, claro, da motivação inconsciente, da escrita, toda isso aí. Eu tento não pensar sobre isso, né? Porque a gente não, né? Eu não gosto muito de poesia que seja muito assim militante ou que tente explicitamente passar uma mensagem, passar um recado. Eu prefiro que o recado passe um pouco a revelia da gente, né? É, é, então, mas assim, eu acho que está presente. Eu acho que não tem como não estar presente. Às vezes, relendo depois, a posteriori, assim, eu consigo perceber isso. Mas eu tento não pensar nisso na hora de escrever, porque senão acho que pode levar para um lado de tentar fazer uma coisa mais didática ou mais deliberadamente ilustrativa, que aí eu acho que perderia o sentido. uhum. Você escolheria aqui agora um poema para nos falar? Que Mas você. posso escolher, assim, eu não sou muito bom de ler poema, mas eu posso escolher. Vamos lá. Tem O alguma. pessoal conheceu. Você não quer escolher para mim, não? Olha, eu gosto muito, gostei muito, né? Se anda das cabeças cortadas. Seria Tá. genial, né? Que acho que é um dos carros-chefes aqui do teu livro. É um poema que não é muito típico dos outros, ele é um pouco diferente da maioria, né? Hum. Deixa eu pegar aqui, tá bom. Eu tô sem o meu livro físico, assim, então eu tenho que olhar no ano aqui. Tá, eu vou ler. Leio tudo? Li um trecho, né? Até para o pessoal conhecer sua marca, a Bom. sua. Tá, então, a poesia chama A Ciranda das Cabeças Cortadas. Cortaram a cabeça da amizade, da conversa sem horas na calçada tardia. Cortaram a cabeça da volúpia, do mistério celebrado entre paredes cúmplices. Cortaram a cabeça do empenho, de inventar e de seguir para onde a estrada leva, de ousar novos passos de dança no asfalto, nas esquinas sem rima, palco dos esquecidos. Cortaram a cabeça das crianças que brincavam na areia em direção ao futuro. Cortaram a cabeça do verde que coloria os jardins e tornava mais livre a caravana das flores. Cortaram a cabeça do pão, repartido na mesa, promessa de fartura, crocante com seu aroma de manteiga fresca e de manhãs antigas. Cortaram as cabeças generosas, cortaram as cabeças gentis. Cortaram a cabeça das bandeiras que enfeitavam as ruas para a alvorada passar. Cortaram a cabeça da chuva que mimava os campos e a cabeça do sol que aquecia a solidão dos velhos e doentes no parque despovoado. Cortaram a cabeça das fogueiras que ardiam na noite para mostrar o caminho e iluminar o cansaço.
Cortaram a cabeça das vozes que cantavam juntas um hino, uma ária, uma canção de ninar, sem outro motivo além de estar próximo, ombro com ombro e comovido cantar. Cortaram a cabeça dos jovens que se casavam por amor e prometiam seus anos, seus corpos e sua missão. Cortaram a cabeça das mães que se multiplicavam e enchiam toda a terra com os frutos da paixão e os risos de sua linhagem. Cortaram a cabeça da empatia, da cabeça de se curvar, da capacidade de se curvar para erguer uma rosa do chão. Cortaram a cabeça das serestas que iam de porta em porta para ensinar o luar. Cortaram todas as cabeças e mesmo os outros membros, outros órgãos e apêndices, o sopro, o suor vital, com golpes incompetentes, com estocadas a esmo, e espalharam sua dor pela relva impaciente. Eu acho que eu parar por aí, porque o poema é um pouco Tá. longo. Aham, é, ele é bem longo. Fala um pouquinho sobre a construção desse poema, né? Aí Tirando. esse poema é um poema meio atípico assim, porque ele tem assim um viés mais político, digamos assim, que eu não costumo ter, né? E é um pouco uma reação assim a, na verdade o tema do poema é o ódio político, né? Esse é o tema subjacente, né? Uhum, E, e, e E é uma espécie de reação aos acontecimentos políticos do nosso passado recente e do presente ainda, em alguma medida, né? Não é muito típico, assim, eu não costumo escrever muito sobre esses temas, mas foi uma, né? Foi. Então, a ideia de que como realmente na época eu escrevi um artigo sobre o ódio para a Revista Brasileira de Psicanálise, um número especial, então essa questão do ódio tava na minha agenda por causa desse artigo, né? E aí o poema foi uma outra maneira de lidar com a questão que não fosse a forma teórica, né? A forma acadêmica do artigo que foi publicado. aham, legal. E como é que é esse seu processo criativo, né? Você segue uma estrutura específica, assim? Fica pensando, como é que é a elaboração? Fala antes do colocar Ai, no. assim, é completamente anárquico, para dizer a verdade. É completamente. é, Normalmente, eu escrevo quando dá vontade, né? Eu não sou um escritor profissional, né? Os escritores profissionais falam, não tem esse negócio de inspiração. O escritor tem que sentar e escrever todo dia, com inspiração, sem expor. O Moacir Clear dizia isso, né? O escritor escreve, hoje eu não estou com nenhum. Não, senta e escreve, não tem interessa. Não interessa se tem ideia, se não tem ideia, se tem inspiração, se não tem inspiração, né? Tem que fazer, é que nem o Bach, que ia todo dia para o escritório e fazia uma cantata, se ele não estava trabalhando em nada maior, né? Como um funcionário, o cara vai lá, senta e compõe, né? Eu não faço isso, porque tem muitas coisas, outras coisas para fazer e eu não sei se funciona, mas eu escrevo quando dá vontade. Aham, E normalmente é uma coisa meio de um supetão, mas aquilo ali é só uma espécie de argila do poema, só uma espécie de matéria-prima, assim. E aí depois vai trabalhando, né? E tem uma certa relação entre o produto final e aquilo que foi escrito, mas às vezes não sobra nenhuma palavra do que estava do que tava lá originalmente, ou sobra muito pouco, né? uhum, Porque eu não sei, eu não consigo fazer poesia de outra maneira. Poesia eu não consigo. Eu imagino que tem poeta que consegue fazer uma poesia pronta, escrever a poesia de uma vez, né? Eu também não consigo. uhum, Então tem muito trabalho, assim, eu reescrevo compulsivamente, isso começa compulsivamente mesmo, assim, a exaustão, assim. E, uhum, e até publicar é uma espécie de maneira assim de interromper essa compulsão da revisão, da reescrita, né? uhum, O Jorge Luiz Borges ele fala acho que é um texto que ele está comentando o Macedônio Fernandes. O Macedônio Fernandes era o escritor argentino que era famoso por não querer, só queria saber de escrever, ele não queria
Ele não gostava de publicar, né? Ele dava tão pouca importância para os trabalhos que ele mudava de apartamento e deixava os textos que ele tinha escrito, os manuscritos, no apartamento antigo, não levava com ele. Os amigos que iam lá pegar e guardar, né? E, e no meio dessa conversa, o Borges cita um outro autor desse grupo literário deles, Buenos Aires, lá dos anos 30, e dizendo assim, a gente só publica para parar de reescrever os originais. Né? Então, mais ou menos, publicar tem esse, uma espécie de pontuação. Não, agora chega, tum, não, chega, Aham, vai ficar do jeito que está, né? Tornar pública uma maneira de interromper esse processo. E Mas você, eu trabalho assim, eu acho que eu nunca escrevi um poema que tenha saído mais ou menos pronto, assim, de cara. você, e você é crítico quando nesse processo de elaboração do que você está Ah, dizendo, obsessivamente perfeccionista, assim. aham, volta. Perfeccionista de uma maneira massacrante, assim. Por Uhum, isso que ele tem que criar estratégias fico lendo, fico nem doido lendo, pondo em voz alta para mim mesmo, para ver as pausas, ver a respiração, a pontuação, o ritmo, essas coisas, sabe? Parte formal do poema, né? É, uhum, a parte formal, assim, o verso livre tem muita forma, né? Não existe poema sem forma, né? Agora a forma é que nem a forma é que nem eu menos acho assim, a forma é que nem a parte de sustentação do edifício, ela não tem que aparecer, né? O que tem que aparecer é aquilo que fica bonito, não tem que aparecer as colunas, a ferragem, mas tem que estar lá, porque senão o negócio não para em pé, né? Então a forma é um pouco assim, eu procuro fazer com que ela não apareça, mas tem uma preocupação formal assim meio obsessiva assim com o ritmo, com a sonoridade, com e aí a gente nunca fica satisfeito, porque sempre tem um sonzinho que está a menos ou a mais ou não está casando bem com os outros, sempre tem uma pausa, sempre tem que cortar o verso um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aí, justamente para sair dessa ciranda maluca, a gente tem que botar no papel, publicar. tem que cortar a cabeça. Tem que Sair cortar a da cena, cabeça, tem que cortar a cabeça. fazer um ato assim, né? Pum, no Exatamente. martelo, esse tipo de... E como que é esse relacionamento com essa linguagem poética, assim, você, com a linguagem poética, né? Teu relacionamento? Eu não sei, o relacionamento, assim, Essa aproximação, se você tem alguma aproximação com a linguagem poética, ou isso vem mais de inspiração, mais de... não, de leitura, sim, eu sou, eu era eu costumava ser, eu não tenho sido muito ultimamente um leitor compulsivo de poesia também, né? Mas eu não sei até que ponto, eu nunca tentei juntar a questão da leitura e da escrita, assim, nunca tentei é, imitar, às vezes você imita alguém, é, alguém involuntariamente, assim, mas eu nunca tentei imitar ou fazer um poema do tipo como fulano de tal, ou tipo como fulano de tal, né? Embora falando do Borges, né? O Borges falava que não tem problema você imitar alguém que você realmente imagina. Quando o Borges escreve em Forma de Broad, né? Ele fala, eu estou imitando aqui o Kipling do Plain Tales from the Hills. Ele fala, mas aquilo que um jovem genial inventou, um escritor veterano, experiente, conhece o ofício, pode imitar sem se vergonhar, né? Então, isso aqui é uma imitação do Kipling, né? Mas eu não faço, pelo menos não conscientemente, não deliberadamente, né? É claro que esses modelos aparecem, assim, né? Né? Eu nunca tentaria escrever que nem Manuel Bandeira, eu nunca tentaria escrever que nem Paul Celan, porque realmente aí né, assim, você tem, assim, são níveis diferentes de excelência, assim, né? Embora, às vezes, umas tentativas desajeitadas se infiltrem, assim, meio à revelia da deliberação da gente, né? É, mas assim, eu gosto muito de ler poesia. Eu até acho chato não ter tempo, ter tido tempo para ler o tanto quanto eu gostaria de ter. Eu acabo revisitando, relendo coisas que eu conheço bem, porque ler poesia dá trabalho. Você tem que ler uma vez, duas vezes, tem que ler 10 vezes a mesma poesia para poder pegar, pelo menos a poesia boa. Uhum.
E aí eu acabo relendo coisas que eu já conheço bem, só para usufruir do prazer da leitura, em vez de explorar coisas novas, porque sei, não vou ter tempo de me dedicar a isso como deveria, tá? Tem um poema seu que é Ao Vento, que eu achei muito legal esse. Hum. Eu vou ler um trechinho como leitora, me permite, né? Oh, claro, obrigado. Os raios do poente não guardam lembrança da alvorada difusa. A música dos ventos não deixa marcas nas folhas que debandam. Não fica registrado na encosta da montanha, sobre a neve sazonal, o silêncio dos espaços, tampouco na pedra que se quebra e dura. As estrelas numerosas não dizem mais teu nome. Precipitam-se apenas no caos vertiginoso, na catástrofe do tempo, nos poços cujo fundo seus raios não alcançam, nem refletem a si mesmas nos limites da visão. A pegada sobre a areia nunca conteve a maré. Muito lindo isso aqui. É, Parabéns. obrigado. Chama Ao Vento esse É. poema. Bem legal. Esse é um exemplo de um poema que eu achava muito ruim quando eu escrevi a primeira vez. E eu achava um poema sem futuro, assim, vai ser, não vai virar nada, né? Sei. Mas aí eu reescrevi ele tão compulsivamente durante tanto tempo que no final eu comecei a gostar, né? E Uhum, por isso que acabei incluindo. Na verdade, também, no final, acabou sendo um dos que eu mais gosto nessa seleção que está no livro aí, tá? Mas uhum, esse eu lembro que a primeira vez eu falei assim, nossa, que bobagem, que besteira, coisa ruim, isso aí não vai virar nada, né? uhum, Mas um pouco de paciência. E a obsessão às vezes ajuda nisso, né? Se você fica, né, suficientemente obcecado com alguma coisa, acaba dando, né? Não, não tem traste que você não consegue dar um jeito assim que fica uhum. minimamente aceitável. Mas eu acabei gostando, hoje eu gosto também. Que bom, porque foi um cachê super legal. Uhum. É, então, e o que você acha que move o poeta nessa tarefa inalcançável, né, dele buscar, né, tentar encontrar alguma coisa? O que será? A dor, a alegria? Que... Eu imagino que varia de poeta para poeta, né? Mas Hum, talvez um denominador comum, assim, bom, acho que a poesia, como tudo que a gente faz, é uma maneira de você dar sentido para o mundo, dar sentido para a vida, dar sentido para as coisas, uhum, né? Nós somos assim, tipo, a gente vive num universo de sentido, a gente somos criaturas, né, que vivem num universo simbólico de sentido, e a gente suporta mal o fato de que, bom, que o mundo fora não tem sentido, não tem um sentido imanente, não tem um sentido intrínseco, não existe por causa da gente, não foi feito para a gente. Se a gente nunca tivesse existido, não teria feito grande diferença na ordem das coisas, né? E como a gente não suporta bem essa ideia, bom, a gente faz um esforço, quase cada um faz à sua maneira um esforço para fazer as coisas terem sentido, né? E a poesia é uma maneira de fazer isso, imagino, né? Tem outras, cada um. Eu acho que até a filosofia, a ciência, o uso lógico da razão, bom, a religião, o mito, a ideologia são maneiras, são outras tantas estratégias de fazer isso, né? É, mas eu acho que a poesia ela é essencialmente isso, né? Que é, a poesia, ela não tem assim, a ambição de representar o mundo, né? Como a ciência, ou como a filosofia, ou até mesmo como a religião e o mito, né? É, é, pelo menos não toda a poesia, pelo menos a poesia mais tipicamente, né? A poesia épica, narrativa, mas são formas específicas. Então, de certa maneira, eu acho que a poesia tem esse compromisso mais sanguíneo com essa maneira de tentar extrair sentido das coisas, assim, nem que você tenha que inocular aquele sentido nas coisas primeiro para depois poder extraí-lo de volta, né? E então eu acho que isso que move, assim, tipo, assim, claro, você tem motivações pessoais, subjetivas, individuais,
porque a pessoa pode ter uma certa configuração psicológica, um certo trauma, ou, sei lá, mil coisas que pode procurar alguma espécie de efeito terapêutico na poesia. A poesia pode servir de desabafo, né? E às vezes serve para qualquer um, né? É, eu falei esse poema que você pediu para eles cortar a Ciranda das Cabeças Cortadas, é um poema típico porque quando eu escrevi esse poema eu estava com raiva. E não é uma coisa que eu faço, normalmente não é uma coisa que me motiva. Normalmente eu escrevo quando estou nostálgico, melancólico, triste. Eu não escrevo quando estou alegre, porque quando a gente está alegre, a gente tem melhor aproveitar e fazer outra coisa. É, é, e, e, e esse poema, no caso, quando eu escrevi, eu estava com raiva. Então, e, então tem essas motivações subjetivas, assim, mas eu acho que como no fundo, pelo menos é uma tentativa da gente se compreender, de compreender o mundo, mesmo que sabendo lá no fundo que essa compreensão significa você extrair um sentido que você mesmo colocou lá, né? Mas que é a maneira da gente não se conformar, né, com o fato de que, enfim, as coisas não têm um sentido intrínseco, não têm um sentido transcendente, né? Isso são tudo maneiras da gente fantasiar a respeito do mundo, fazer o mundo se tornar um lugar, assim, mais, um lugar onde a gente seja mais capaz de viver, assim, né? Porque em si, se você não consegue viver no mundo se você não fizer um trabalho, se você não fizer um trabalho desse tipo, né? É, então, eu acho que a motivação da poesia é essa, é um esforço de dar sentido para as coisas, né? Uhum. É, como outros, né? Mas talvez mais puro, mais essencial, porque parece que não visa outra coisa, não precisa representar, não quer contar uma história, não quer narrar, não quer descrever, né? Quer só fazer as coisas, enfim, terem sentido, serem legíveis, terem significado, você poder olhar e compreender, né? Você poder pegar aquilo que é inaceitável e tentar aceitar, pegar aquilo que é incompreensível e tentar entender em alguma medida, pegar aquilo que é impensável, irrepresentável e de alguma maneira lidar simbolicamente com isso. Então, escolha um poema, agora que não tem esse ódio aí, mas essa posição mais melancólica, É, ou essa posição é. que te represente aqui. Deixa eu ver a música boa. Tem um que eu gosto aqui, que não é tão longo, é uma maneira de. É um poema que chama Modos de Ser. Ah, é. Modos de ser. Legal. Página 84. É, eu vou ler. Então, ele chama Modos de Ser. Havia flores magras sob a grama, havia pedaços rasgados de silêncio que se embalavam num cordel. Havia facas temerosas e pelotas ousadas de algodão branco despontando da gaveta como presságios, talvez como maldições, como restos de feitiço. Havia pequenos potes de tempo desperdiçado em fila nas prateleiras. Havia neve lá fora, a neve nunca vista, nunca provada nos lábios, nunca removida das trilhas solitárias que levam a outras manhãs. Havia o vento frio e a tarde cinza dessa neve, guardados com capricho numa arca descolorida encostada contra a janela. Havia mãos, tuas mãos imperfeitas, tecelãs de edredons para o inverno. Elas fiavam e coziam as plumas dos pássaros de penhascos estranhos, entremeadas a trapos de obstinado mutismo que se haviam soltado da precaução dos varais. Havia moringas com nomes de filhos gravados no barro, alguns nascidos do ventre, outros nascidos do sonho, e delas se podia beber com cuidado e com respeito, com certa solenidade, quando era preciso umedecer os lábios e apaziguar a garganta para enfrentar as canções. Havia serenidade na noite, depositada em camadas desidratadas e ralas sobre o desfile das horas. Havia o medo dos sinos, quando a palavra cessa para entreter o destino e se devotar à lembrança. Havia vinho e havia pão.
Havia a taça e a travessa, os dentes dos garfos no queijo macio, a aresta imprecisa na pele que aguarda. Havia uma areia tão vasta que enchia até teu olhar. Havia o mar amigo, da cor de um consolo cristalino e gelado, o mar confiável, o mar retilíneo estendendo-se métrico por vidas e vidas debaixo do céu. Meu mar depurado, meu mar sem navios. Havia a garota dando as costas à estrada, sem rosto ou perfil, os braços erguidos para a campina deserta onde habitavam seus medos. Havia fome e havia sede, de alimento, de bálsamos, o aperitivo da tristeza, a sobremesa do adeus. Havia uma ânsia tardia pelos fluidos e secreções que os corpos sabem fazer. Havia corpos e mais corpos, tantos corpos computados, sepultados, esquecidos, perecíveis, vigorosos. Peraí, perdi. Sóbrios e embriagados, cobiçosos, diferentes, corpos de todas as cores, um rosado, outros roxos, corpos pendendo de galhos enfileirados no chão, os membros torcidos, feito bonecos quebrados, corpos à espera da terra e alguns que às vezes sorriam, um sorriso encabulado nas fábulas mais vergonhosas. Havia sol e havia chuva, vento e calmaria, trovões e tempestades, gritos de afogados, restos de naufrágios, mas havia, sobretudo, a invariável ausência no horizonte de sargaços, numa floresta de mastros. Havia tudo que havia, tudo que deveria ou teria podido haver, tudo isso e mais um pouco que coubesse assim no sonho, na memória excessiva, na fantasia impotente, ou apenas no devaneio das tardes em que a preguiça finge que ainda há tempo, em abundância nos potes, e se pode brincar de esperar. Havia um vaso sem flores, resignado na estante. Havia uma rosa ferida, sangue manchando a neve que alguém retirou da caixa e espalhou na paisagem exausta em frente à janela para fingir um inverno. Havia teu corpo pulsando mais do que a vida nos galhos ou sob as folhas úmidas do nosso falso jardim, quando enfim se anunciava a primavera que tarda, que como sempre se nega. Havia teu corpo fértil proliferando na sombra, corpo aberto como fruta, cujos sumos essenciais escorressem generosos entre os dentes do mistério. Havia o grande milagre de tua flor sazonal, invisível em meio à névoa, que descia sobre todos, escondendo, dissipando, criando mundos sem nome na paisagem costumeira, encharcando as caixas tristes, as roupas, os potes vazios, as moringas e as prateleiras, a rosa, o próprio oceano, o nosso jardim prescrito com seu hálito perolado, a névoa de todas as horas, a névoa amiga e inimiga, a névoa que traz e que leva, que esconde o coxo da morte e revela o leiteiro ao velho distraído, a névoa soberana, a névoa inflexível, a névoa inevitável. Muito Eu, bom, eu muito acabei, lindo. eu acabei lendo todo, porque eu não encontrei um jeito, um lugar para cortar. É, mas muito, muito lindo. Modos de ser. Fala um pouquinho como é que foi Hum? como é que foi a produção desse poema. É uma espécie de devaneio autobiográfico, assim, uma maneira Hum, de juntar um monte de lembranças descosidas ou coisas que aconteceram, coisas que eu pensei a respeito de coisas que aconteceram, ou coisas que alguém disse em algum momento, ou coisas que eu pensei dizer, mas não disse, depois achei que deveria ter dito. Vários pensamentos cozidos. Então, é uma espécie de sabe quando você fica pensando no passado, assim, recordando coisas, às vezes aí essa vai pulando de uma lembrança para outra, assim, meio sem, né, sem ordem cronológica, sem ordem temática, sem ordem nenhuma, assim, né? É mais ou menos um exercício desse tipo, assim, e depois tenta dar um tratamento mais, enfim, literário para esse tá, material, né? Então, foi mais ou legal. menos desse jeito. Sempre me lembro, às vezes eu não lembro muito bem como é que eu acabei fazendo os poemas, porque às vezes eu fiz um pedaço e depois tomei, vai lá um ano depois e trabalhei em cima. Então, às vezes é difícil lembrar exatamente como foram todos os passos da produção, assim, né, do poema, né? É.
Então, uma outra pergunta minha seria se existiria alguma obra em particular que você considera como referência para o seu livro? E eu vou te dizer por que que eu estou pensando nisso, Hum. né? Porque no final do livro você põe no tipo uma frase do próprio Manuel Bandeira, Uhum. no poema Contrafactual, Uhum. né? Fiquei pensando, falei, será que tem alguma ligação aí, né? Porque, como eu falei, né, o próprio Manuel Uhum. Bandeira ele era adepto desse verso mais livre, né, dessa linguagem mais coloquial, da Uhum. irreverência a essa liberdade, né, criadora. Uhum. E é muito interessante, né, porque a própria história dele, né, você usa como epígrafe, né, deixa eu ver aqui, acho que é no último poema, né, a vida inteira que podia ter sido e que não foi, Uhum. né? É Uhum. interessante que a própria história do Manuel Bandeira, né, ele, aos 18 anos, ele já foi diagnosticado como uma tuberculose ferrada, né? O médico disse que ele ia morrer assim. Ele passou a vida inteira nessa iminência aí. E Uhum. ele vai morrer lá depois dos 80 e tantos anos, né? Depois ele fala que a vida inteira dele podia ter sido e que não foi. Uhum. Devia ter aproveitado mais a vida e não ficar preso num diagnóstico e que É, ele vai e assim, por ironia do destino, ele vai morrer de um problema estomacal, não tinha nada a ver com a tuberculose. né? Esse verso é daquele poema Pneumotórax, né? Exato. Que é um tratamento para tuberculose, Aham. que se usava antigamente, né? E justamente naquele momento é o momento onde ele ainda acha que ele vai morrer logo, né? Quer Isso, dizer, ou seja, que ele vai no começo na época era tem uma longa tradição de poetas brasileiros que morriam na casa dos 20 anos, assim, né? isso. E o Mano Bandeira achava que ele ia ser um desses, assim, né? Enfim, ele acabou vivendo para virar octogenário, é, mas na verdade eu fiz um uso porque distanciado do sentido, na verdade, que a frase tem no poema, né? A frase do poema é um jovem doente que acha que vai morrer, né? E pensando na vida que ele poderia ter e não vai ter, né? Uhum. Eu usei como um contrafactual, assim, né? Isso. Como um pensamento onde você olha aquilo que aconteceu e pensa naquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, é um contrafactual retrospectivo, né? Aham. Então, eu usei porque, porque a frase tem essa formulação contrafactual, né? Uhum. Mas o uso é quase que oposto àquele que o Manuel Bandeira faz É que quando eu estava escrevendo aquele poema, eu lembrei dessa frase e pensei, nossa, a frase né, cai com nem uma luva, então eu vou usar mesmo que, na verdade, eu faço um uso que não é o uso, o sentido que ela tem no lugar onde ela aparece, né? No poema Uhum. do Manuel Bandeira. E esse poema seu contrafactual fala também, né? Podia ter havido pássaros no testemunho das árvores na tarde que resistia antes da noite maior. Podia ter havido canções, né? Podia ter, né? Podia Uhum. ter, Uhum. né? Então, eu fiz essa lógica que ele também usa, né? Ele podia ter vivido bem mais tranquilo, aproveitado a vida, mas ficou Uhum. preso aí em alguma coisa, né? Podia ter havido mais vasos de fogo no sangue ativo, pulsando ao sentir o toque da mão errante e travessa. Podia ter havido mais pele. Podia ter havido florada nos campos debaixo do céu, desnudado pelos invernos, sem sinos de neve ou cristal. Podia ter havido semente. Podia ter havido relatos, o nome bradado às estrelas, que, empalidecidas e frias, à luz de lanternas fogueiras, podia ter havido seresta. Podia ter havido mais rios cruzando o sufoco da mata, feras de garras sanguíneas, insetos, sede e exaustão. Podia ter havido aventura. E aí vai, né? Se Uhum. podia ter havido, né? Foi essa conexão que eu fiz que eu achei super legal. Uhum. Eu fiquei pensando, será que foi de propósito? Ou Não foi de história? propósito, sim, mas é que eu achei que a frase caía tão bem e aí também é um jeito né, como eu falei, Manuel Bandeira dos meus. Teve uma época que eu tinha eu pegava um livro do Manuel Bandeira e ficava lendo obsessivamente o mesmo livro. Eu lembro que o livro dele chama Carnaval, que é o segundo livro É isso, do isso. Manuel Bandeira.
Foi uma vez que eu fiquei numa casinha no litoral lá do Rio Grande do Sul e acabei ficando o Natal sozinho lá, porque todo mundo foi embora passar o Natal com a família e eu não quis sair, eu fiquei sozinho lá na casa que a gente tinha alugado, né? Então eu passei uma semana sozinho, eu passei uma semana lendo esse livro compulsivamente. Olha E, só. e, e, até sabê-lo de cor, e até o que você lê tantas vezes a mesma coisa que começa a produzir estados alterados de consciência quando você lê, né, 100 vezes a mesma coisa, assim, e aquele negócio começa a te causar, é mais ou menos que nem como fosse um mantra, assim, que te induz, no, né, no, é, é, e daí eu lembrei dessa fase, dessa minha a fase foi muitos anos, né? Eu era moleque, eu estava começando o mestrado, é, e aí eu lembrei, eu coloquei esse epígrafe do Manuel Bandeira, porque achei que caí que nem uma luva, mesmo que eu distorcendo um pouco o sentido que tem no contexto em que ela aparece originalmente. Uhum. Bom, eu acho que é mais ou menos a última pergunta para você. A gente vai abrir, né? O pessoal vai conversar com você. Uhum. Você espera um pouco que os leitores sintam ao ler Sem Trinados em forma de folhas e outros improvisos. Ah, o que é que eu Você espero? Eu espero que as pessoas gostem. gosta? E achem gostoso de ler, assim, né? Aham, Porque é poesia, assim, poesia é que nem teste de rocha, assim, né? Cada um vê uma coisa. Justamente porque, bom, eu acho que a literatura toda é assim, mas a poesia mais do que qualquer outra, né? É, então, você vê, cada um lê e vai reagir aquilo dependendo do seu background, da sua história de vida, das suas preocupações, das suas interrogações, tá? Né? Então, assim, na verdade, eu não tenho a menor ideia de como é que esses poemas aparecem para outras pessoas, né? uhum, Eu tenho que perguntar, assim, às vezes a gente obtém umas respostas estranhas, umas respostas inesperadas. Às vezes a pessoa entende. Eu não pergunto muito, mas às vezes quando pergunto, as pessoas descobrem que as pessoas leram aquilo de maneira completamente diferente, entenderam tudo ao contrário do que você pensou que estava dizendo, né? aham. Mas isso faz parte do jogo de linguagem da poesia, né? Claro, Tem faz que ser parte do assim, né? mal-entendido da linguagem, né? Não, a poesia leva o mal-entendido às últimas consequências, né? Leva o contrassenso, né? Uma poesia é feita de contrassenso, assim, né? Ou Claro. seja, um enunciado poético, ele não é verdadeiro nem falso, porque ele não é tético, ele não tem aquela estrutura bipolar da proposição, como dizia o Wittgenstein, ele não se refere a estados de coisa, né? Então, ele é um nonsense, né? Uhum, Não, 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 por definição, quase, né? Assim, você tenta fazer um uso estético do nonsense, né? Do contrassenso. Sei lá, quando Neruda diz que o ar é vertical no deserto, naquele poema ainda, é, essa frase não faz sentido nenhum, do ponto de vista objetivo, não faz sentido. O ar não é nem vertical, nem horizontal, né? O ar não tem direção, né? É que, claro, quando você está lá olhando o deserto do Atacama à noite e você vê que tem muito espaço para pouco solo, né? Então você tem de ver o ar que preenche o espaço como algo que vai de cima para baixo, não se espalha horizontalmente. O ar é vertical. É a maneira de você expressar essa sensação de amplidão que te dá a contemplação noturna do deserto, né? uhum, Só que em vez de dizer isso, ele fala que o ar é vertical no deserto, ou seja, é um contrassenso, uma frase que não tem sentido nenhum, né? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista. uhum. Eu acho que esse é o poder, né, do poema, né? Que é Hum. uma palavra desgarrada desse sentido, né? Esse sentido. Sim, o, 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 você tem que torturar a linguagem, assim, né, para fazer malvadezas com a linguagem para fazer poesia, né? Fazer a linguagem trabalhar ao contrário daquilo para qual ela ordinariamente serve, né? A linguagem normalmente serve para você resolver coisas práticas no mundo. É, a poesia faz a linguagem trabalhar de um sentido completamente. E para isso você tem que, né? Tem que
o Luciano Veríssimo fala que o escritor é o gigolô das palavras, porque ele vive às custas das palavras, né? O poeta é o gigolô que ainda por cima, além de explorar, ainda bate nas palavras, né? Para forçá-las a fazer, elas fazerem aquilo que a pessoa quer, Ok, né? É, é o gigolô malvado das palavras, assim, né? É, legal. e, Eu só queria enfim. te perguntar, você anuncia, né, tua nova produção, Hum, Sepultamento das Aves, que está no Prelo, e fazer um convite para você, quando ficar pronto, né, para você vir aqui falar do seu livro. E se uhum. você pode adiantar um pouquinho sobre essa nova produção, poucas palavras, e a gente vai abrir aí para o nosso. Tá mais ou menos pronto, assim, tá pronto no sentido que está montado, né? Ou Hum, seja, eu escolhi os poemas e botei eles estão na ordem que eu imagino que é a ordem que eles vão ficar, tem uma estrutura, e tal. E agora só tem aquela fase de revisar compulsivamente os poemas até, né? Mais ou menos metade, assim, eu já consegui mais ou menos achar, bom, dá para ficar desse jeito. A outra metade ainda tá, né? Então vai um tempinho ainda. Mas o livro está pronto, assim, os poemas estão lá, a estrutura, a organização deles, está tudo pronto, né? Tem sumário já, né? O que falta é essa revisão final que é aquilo que demora mais tempo, né? Justamente por causa dessa. E aí eu estou tentando fazer uma coisa diferente desse, porque né, que seja diferente. Não sei exatamente o que seja, mas é diferente. Explorar outros formatos, na parte formal, assim, né? Tentando fazer formal. Os temas acabam sendo mais ou menos os mesmos, né? É, é, tem mais de memória, talvez. E como eu percebi que tinha muita coisa de memória, eu acabei fazendo uma parte separada só sobre poemas que são poemas mais ou menos autobiográficos, digamos assim, né? Pelo menos a matéria-prima autobiográfica. É, mas, assim, formalmente, estou tentando fazer uma coisa diferente, né? Então, Enfim, vamos vendo o que vai dar. Mas está meio pronto, assim, eu espero que, assim, acho que até começo do ano que vem sai. aí você vem aqui falar desse livro. Ah, Tá com feito? certeza. Obrigado desde já. Bom, bom, pessoal, então agora a gente vai abrir, né, para uma conversa com vocês, né? Fica à vontade. Hum. Esse bate-papo super agradável com o nosso poeta. Fala, gente. Fala Opa, aí, gente. Oi, Poesia. Mário. Oi, o Mário. Quer falar? Richard, super legal, super interessante. E eu estava te escutando aqui, eu queria te fazer duas questões, o Richard. Uma, a gente está trabalhando, né, aqui no laboratório da Unicamp, né, no Lapsus, né, Hum, o Jorge Bataille, uhum, e na literatura e o mal, né, ele fala bem isso que você falava aí, que literatura não pode ser ele, em nada utilitária, né? hum, Isso é a antiliteratura, né? E mesmo a literatura engajada, literatura para transmitir uma mensagem política, ideológica, isso tudo, a literatura não pode servir para nada, a não ser um veículo que nos permita dar vazão às relações entre o erotismo e o mal. hum. Como é que você vê a questão do mal, no seu texto? E eu queria te fazer uma segunda pergunta, que também tem a ver com o que você falou, não é? Essa coisa da juventude, né? Teus textos de juventude e de agora. Você fala o que que você vê de... O que que modificou? O que que mudou e o que ficou na tua literatura, no teu estilo? Eu não digo nem quando você era mais jovem, mas há anos atrás e agora. Ah, bom, vou começar pela última, assim. Na verdade, eu não sei. Bom, mudou porque a gente muda muito, assim, né? Bom, tem um núcleo lá que acaba não mudando, mas, assim, tem muita coisa que muda.
Eu acho que, bom, o que mudou muito é a minha maneira de ver o que que é poesia, o que que eu acho aceitável como poesia, assim. Quando eu leio poemas antigos, eu tenho, sei lá, centenas de poemas agora, né? Mas quando você lê poemas antigos, é mais ou menos como se você olha fotografia antiga, sabe? Você vê assim, você sabe que você não é mais aquela pessoa que está ali, né? Mas tem alguma relação entre você e aquela pessoa que está na foto, né? Você já foi aquela pessoa e você ainda é aquela pessoa em alguma medida, ainda que seja lá no fundo, né? Então é uma relação de ser não ser, assim, é uma relação, né? É, porque então, assim, eu leio, eu me identifico, eu me vejo naqueles poemas, assim, embora eu saiba que eu não sou mais a pessoa que os escreveu, assim, né? Que eu sou uma pessoa muito diferente, tanto biograficamente quanto esteticamente, que eu não escreveria mais daquele jeito, né? Surpreendentemente, alguns eu acho que eu consigo dar uma trabalhada e transformar em alguma coisa que eu assinaria hoje, né? Até uma hora eu vou pegar, vou fazer uma autocoletânea, sei lá, dessas coisas antigas que estão engavetadas. Na hora que eu perdi de vez a vergonha de botar um negócio na roda, assim, eu vou tentar fazer Porque algumas coisas eu acho que, guardadas as proporções, assim, né? Tipo assim, eu não escreveria daquele jeito hoje, mas ainda consigo ver, assim, consigo, assim, me identificar com. Então, o que muda é isso, claro, a visão que a gente tem das coisas com a idade muda, né? Quando você é jovem, você olha muito para o futuro, quando você fica mais velho, você começa a olhar muito para o passado. Eu estou nessa fase de que, né, que a gente colhe cada vez mais para o passado e procura, enfim, compreender o que aconteceu, compreender o que você fez sobretudo, compreender as burradas que você fez na vida, né? E onde você estaria se não tivesse cometido, né? Esse é um exercício, esse tipo de exercício contrafactual, né? Como a gente falava agora há pouco, né? É, então, tem essas diferenças. Tem as diferenças, sim, de estéticas, a maneira como eu penso o que é uma poesia, o que é uma poesia legível, uma poesia que eu gostaria de escrever. Com relação ao mal, quando a gente tenta, eu falei que uma poesia é uma tentativa de dar sentido para as coisas, né? Justamente aquilo que você não consegue dar sentido aparece como mal para você, assim, né? É uma das maneiras de você, sobretudo, o- não falo a questão do mal é um problema filosófico, teológico, histórico, complicado pra caramba, né? Mas, assim, no caso da experiência, assim, né? É claro que no Bataille isso aí não tem o sentido ordinário, assim. Mas, justamente, eu acho que escrever, fazer literatura, fazer poesia é uma tentativa de você justamente polir as arestas daquilo que te machuca, assim, né? Então, aquilo que você tende a ver como um mal. Não porque seja um mal em si, mas porque você se sente agredido de alguma maneira por aquilo, machucado, ferido, né? É, é, Agora, com relação ao erotismo, bom, também o Bataille tem uma concepção muito particular do que é o erotismo, né? Não é no sentido que a gente normalmente atribui a palavra, né? Mas, né? É, tem algo, às vezes eu coloco algo de erotismo, eu acho muito difícil colocar, eu acho muito difícil colocar um elemento erótico na poesia sem que fique vulgar, né? Às vezes, até algumas passagens que eu li, às vezes tem um elemento erótico muito disfarçado, assim, né? Mas porque Nem justamente. tanto, Oi? nem tanto. Às vezes não está vendo, alguns já estão bem mais explícitos, né? Mas é difícil, assim, eu acho importante porque o sexo é uma parte essencial da vida, daquilo que a gente é, né? Então, se você está tentando colocar, dar uma expressão poética para aquilo que você vive, para a maneira como você vê o mundo, compreende, para a maneira como você
compreende a si mesmo. Bom, o sexo está sempre no centro dessas coisas, né? Eu só acho difícil falar disso poeticamente, né? Às vezes então uma aventura, assim. Quando a coisa não fica grotesca demais, eu deixo, né? Mas raramente isso acontece, né? Quando eu fiquei feliz com algumas passagens que tem um viés mais erótico, assim, que eu achei que ficou aceitável, assim, não ficou grotesco, não ficou esquisito no poema, né? É, mas a questão é que o erotismo é uma das coisas do mundo que a gente não compreende, assim, uma coisa que só que é uma coisa que você tá dentro de você o tempo todo. Então é mais urgente compreender, é mais urgente dar sentido, porque você vive aquilo continuamente, assim, né? E o ser humano é um animal extremamente hipersexualizado, até do ponto de vista biológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista existencial, né? Então, a questão do erotismo é uma das questões centrais, junto com a questão do sentido, junto com a questão da finitude, junto com a questão da transitoriedade. Acho que a questão do erotismo é uma das questões centrais, uma das coisas que você tem que tentar elaborar, e uma das maneiras de fazer isso é através da literatura. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas fiz um pouco de associação livre aqui em cima Achei bem da legal, questão. porque você coloca bem, né, como é que isso aparece para você, assim, né? E eu te interroguei justamente porque te escutar nesse, né, como a gente está muito com essa coisa do Bataille na cabeça, ver um pouco a tua posição no lugar de escritor. Eu gostaria de colocar mais erotismo na poesia, só que eu não sei fazer isso direito, então acaba aparecendo pouco, que eu acho difícil fazer. Legal. Legal. Oi, Tereza. Tereza. Ah, bom, primeiro parabenizar, e agradecer. Muito bom recebê-lo aqui, Richard. Assim, e sobretudo vocês aí nos brindando com os poemas. Graça, te parabenizar também. É, Inspirado no que ouvi, queria te fazer duas perguntas, provocações, mas enfim, duas perguntas, né? Primeiro, Richard, fiquei muito curiosa, porque eu acho que você tangeu essa questão do poesia e a música, Hum, ritmo, sonoridade. Fazemos música porque somos musicais, eu costumo dizer, né? Somos pulsionais. Essa parceria, que talvez seja até irredutível, você já teve alguma inspiração musical que lhe inspirou a poesia? Eu pergunto isso também inspirada na nossa cultura brasileira, que é muito rica na coisa das... As músicas contêm poesias, assim, essa junção é muito boa na nossa antropologia e na arte brasileira, né? hum, Então, essa fica uma primeira pergunta, e também qual é a sua relação com a música. E a segunda é a função estetizante da arte, né? A poesia será que advém, e aí também escutando você, com o nosso encontro com o vazio, quiçá o mal-estar, porque alguns até riram quando você falou, quando a gente está alegre, a gente vai fazer outra coisa, né? E aí me instigou a te perguntar, né? O Lacan dizia, a beleza é o último anteparo frente ao horror do real. Então, interessante isso, né? Essa função estetizante da arte. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre esses dois, a nossa música. Ah, e o erotismo que vocês estavam falando agora, às vezes eu brinco, a psicanálise devia chamar erotologia, né? Porque hum, o humano é erótico, porque o sexual do humano é para além do instintual. É uma coisa hum, cheia de arte, beleza, graça. Aí entra a beleza também. No erotismo também entra, né? Então, hum. enfim. Ok, oi, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Assim, a parte musical, assim, eu tenho a poesia tem o lado sonoro, né? Que eu acho importante, é por isso que, que, enfim, que eu presto atenção nisso, eu leio, fico lendo as poesias em voz alta para mim mesmo, para ver como é que elas soam, né? E mudando, né? Às vezes, falando, lendo em voz alta, você percebe, sobretudo esses poemas da segunda parte do livro,
onde essa questão mais sonora eu mais presente, mais preocupado, justamente porque poemas longos é mais difícil você manter você manter o rigor formal, né? Um poema curto é mais fácil, né? No poema mais longo a ideia a tendência é ele se desorganizar, né? À medida que progride, né? E, e então, a maneira de verificar isso é justamente ficar lendo o poema em voz alta e vendo como ele soa, vendo qual é o ritmo, vendo se dá para ler de um jeito que não fique canhestro, né? Então, agora, assim, eu sou uma pessoa que consumidor de música, super dedicado, assim, mas agora o meu talento musical é rigorosamente zero, assim, né? Então, a musicalidade, assim, eu tento tirar das próprias palavras, eu não tento tirar da música, porque eu seria incapaz de fazer isso, assim, Então, né? você é um músico das palavras. Tento ser, porque acho que para você precisa de alguma maneira, porque acho que a sonoridade é importante, né? Não só o sentido das palavras, a poesia vive muita sonoridade, não só com. Mesmo poesia assim, no caso da rima é óbvia, mas mesmo poesia sem rima vive muito da sonoridade das palavras, mesmo quando não tem assonâncias, mesmo quando não tem todos esses recursos onde a questão da sonoridade fica explícita, vem para o primeiro plano, né? É, mas vem. Então, a questão da musicalidade é isso. Agora, eu não eu, conscientemente não, pelo menos, de tirar assim da música uma inspiração para poesia. Às vezes sim, mas muito indiretamente, ou pelo menos não de uma forma de caso pensado, deliberado, assim, né? Eu, eu sempre desfrutei muito dos poetas da música brasileira, né? Alguns poetas stricto sensu, tipo Vinícius de Moraes, né? Ou outros poetas que simplesmente são poetas na letra, né? Ao compor a letra das poesias, sei lá, né? Cartola, Nelson Cavaquinho, né? Eu duvido que qualquer um deles, se ele fosse capaz de escrever um livro de poesia, mas ele faz poesia nas letras da música. É, é, enfim, bom, Chico Buarque, que no caso é um poeta explícito, assim, tem algumas, né, Caetano Veloso, assim, os grandes letristas, né, da, da, da música brasileira, mas assim, nunca tirei deliberadamente, assim, a inspiração, mas ela deve aparecer, assim, mas não é deliberado, não é assim, não faz parte do método, não é um método de criar, né? Aí, qual é a outra coisa? Desculpa, agora eu me esqueci. É a poesia, será que ela Ah, advém sim. do nosso encontro com o vazio? E Lacan dizia, né? A beleza o último anteparo frente ao horror do real. É. Interessante essa ideia, né? Então, essa é a função. Não, essa ideia é bem legal, é um dos momentos, os pontos altos do Lacan. Até esteticamente falando, a frase bonita. É, é, e, é, é, como disse o Augusto dos Anjos, a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria, né? Tem um pouco o contrário, né? Ou seja, é, mas, assim, com certeza, quer dizer, uma das coisas que faz a gente escrever é justamente tentar preencher, assim, porque você tem coisas, você tem um grande vazio, assim, você tem um grande vazio existencial, né? Você pensa assim, bom, eu vou deixar, eu existo e vou deixar de existir por todo o resto da eternidade. Então tem um grande vazio ali, né, que você não consegue preencher, assim, você não consegue Ah, preencher. mas não vou mesmo, vou escrever um poema, né? Você não consegue preencher com a sua imaginação, você não consegue, né? Você não consegue, ou tem um monte de coisa, você não, como é que como é que o mundo começou, como é que o mundo vai terminar, como é que, vai ter um monte de coisa que você não consegue preencher com a sua imaginação nem com o seu raciocínio, né? Então você preenche com a poesia, ou pelo menos você coloca ali como um anteparo, assim, né? Como um escudo defletor, assim, para você não mergulhar de cabeça num poço de vazio de angústia e tal, né?
É, então, a poesia serve para isso. Tem essa função, tem uma função expressiva, tem essa função defensiva também, né? Essa função terapêutica, né? É um pouco terapêutico, é terapêutico escrever assim, né? Para mim é terapêutico escrever assim, né? É uma das maneiras de manter a sanidade, assim, né? É, Pela potência transformativa sobre, né, assim, sobretudo, não? Né? é, eu não sei, assim, é autotransformativa, com certeza, assim, se ela vai ter uma potência transformativa fora da esfera do autor, assim, da esfera individual. Depende de como vai ser lida, como vai ser recebida, enfim, como vai circular, e tal, né? Mas assim, com certeza autotransformativa no sentido de que nesse sentido terapêutico, você se reorganiza assim como sujeito, quando você fica, né, balançando ali com o pé na cova e outro na casca de banana, assim, né, se precipitar aí, né, a poesia ajuda você a se reconstruir de uma maneira, enfim, que seja possível continuar vivendo, que é basicamente esse é o grande a grande tarefa, assim, você tem que encontrar razões para continuar vivendo, assim, você não tem que, não, o mundo não colabora muito nessa tarefa, o mundo não ajuda, assim, né? Então você tem que se virar, é, e a poesia é uma maneira de fazer isso. Nesse sentido, sim, né? Serve para preencher o vazio, para colocar alguma coisa entre você e o vazio, assim, né? E eu acabo falando muito disso, assim, até mais do que eu gostaria, assim, mas eu acho que acaba sendo um tema meio recorrente, assim, né? Sobre diversas figuras, mas acaba sendo um tema recorrente, né? Seria bom não ter que falar tanto disso, mas enfim, né? É, é bom arrumar problema na vida. Quando a gente tem problema, a gente não pensa nessas coisas, né? Mas quando a gente fica no intervalo entre um problema e outro, daí a gente acaba mergulhando nesse tipo de elucubração e daí acaba precisando escrever poesia ou fazer alguma coisa do tipo, né? Ou encher a cara, sei lá, né? Para segurar as pontas, né? Mas, enfim, é assim, eu sou 100% de acordo, assim, eu acho. Sim, obrigada. Ramon, última pergunta. Boa noite, tudo bem? Parabéns, o Richard, pela exposição e parabéns, Graça, pela curadoria. A pergunta é bem simples, Richard, quer dizer, é simples de fazer. A gente, eu trabalho com literatura também, mas analisando, né, os que Hum, os poetas escrevem. Sou professor. uhum, E no meu ofício, é costume a gente observar sobre o que o poeta está consciente do que escreve, né? uhum. Condições, contexto e tudo mais. Então a pergunta é o contrário. Queria saber quanto inconsciente está o poeta sobre o que escreve. A dimensão do inconsciente, como que ela pode aparecer no gesto de escrita? Obrigado. Assim, sempre tem uma coisa, assim, quando você começa a escrever, assim, vem uma ideia, um poema, sempre tem algum tema, você tem algum tema na cabeça, tem algum propósito, tem, por mais vago que seja, claro, você tem que começar por alguma coisa, né? É, é, eu tento fazer de um jeito que isso não seja tudo que funciona no poema, e uma das maneiras de fazer isso é tentar não compreender demais aquilo que você mesmo está escrevendo, né? Então, assim, eu não. Eu fico. Quando, quando, quando o poema fica muito transparente para mim mesmo, eu começo a mudar ele. Eu não gosto muito quando ele fica muito transparente. Quando eu pego, leio assim e ele faz sentido para mim. Eu prefiro que ele não faça inteiramente sentido para mim, né? Às vezes eu mudo palavras aleatoriamente, ou só por causa da sonoridade, do ritmo, e daí aí, de repente eu vejo que ficou melhor. Não sei por quê, mas ficou melhor. Tá soando melhor. Eu deixo, mesmo que eu não tenha uma noção muito clara do que aquela frase está dizendo mais, né? Antes ela dizia uma coisa, assim, e, e às vezes eu fico, quando eu reviso, eu fico caçando frases cujo sentido é muito óbvio para mim, né? E tentando fazer com que o sentido não fique mais tão óbvio para mim, né? Mudar de alguma maneira. E acho que isso é uma maneira de deixar
que se expresse na palavra poética mais do que aquilo que você resolveu colocar nela, né? Mais daquilo que você decidiu colocar nela, né? Porque eu acho que se o poema contém só aquilo que você decidiu colocar nele, ele acaba ficando didático, ele acaba ficando justamente aquilo que eu acho que o poema não deve ser, ele acaba ficando um poema declarativo ou militante ou qualquer coisa do tipo, assim. Ou seja, ele passa a ser mais um bilhete do que um poema, né? E, e aí, então, uma das maneiras de permitir isso é deixar, eu fico mais contente quando eu não compreendo totalmente, assim, eu tenho uma ideia sobre o que o poema trata, mas se você me perguntar assim, pegar um verso, frase por frase, o que significa essa frase, eu vou ter que pensar. Eu tenho que fazer um trabalho hermenêutico na própria frase que eu escrevi para tentar tirar algum sentido dela, porque eu prefiro fazer de maneira que eu não tenha certeza sobre exatamente o que, né? Eu tenho uma noção geral, assim, que eu acho que o poema. Agora, o que eu acho que o poema significa também não é importante, assim, não. Eu falei, o poema é uma espécie de teste de Rorschach. As manchas do teste de Rorschach, elas não têm sentido nenhum, são manchas aleatórias, né? Você pega uma folha, põe tinta dentro, dobra assim, né? É, as pessoas põem sentido nela, né? O poema não é inteiramente aleatório, sim, mas aquilo que eu quis colocar no poema, quem lê não tem nenhum compromisso com aquilo que eu quis dizer no poema, né? A poesia justamente é um tipo de linguagem que torna difícil você entendeu tudo errado. Se alguém lê um poema meu e entender ele de uma maneira totalmente ao contrário daquilo que eu não tenho como dizer você entendeu tudo errado, assim. Não, se você escreve um romance, até um romance, até alguém pega o crítico vai dizer assim, você entendeu tudo errado. O escritor vai reclamar do crítico, dizendo, você entendeu tudo errado, você não entendeu, né? Com a poesia é mais difícil fazer isso, né? Porque justamente é, tudo bem, a poesia não pode significar qualquer coisa, mas pode significar muitas coisas, tem tantas modulações assim, né? Que eu acho que não dá para dizer que alguma leitura seja absolutamente equivocada. Talvez alguns casos extremos. Mas, enfim, essa é uma estratégia que eu uso para tentar justamente deixar que algo se diga no poema mais do que aquilo que eu deliberadamente quis colocar nele, né? E por isso que eu, assim, até do ponto de vista estético, assim, eu fico mais satisfeito com o poema quando eu não compreendo inteiramente o que ele diz, sim. Legal. Uhum. É gozado que te ouvindo, né? Estou lembrando que o Lacan fala no ato, ele Uhum. vai dizer que o ato psicanalítico, né, ele se escreveria mais do lado da poesia, né? Uhum. Quando ele afirma que a poesia vem de fora do sujeito. Uhum. Isso está no seminário 67, 68, seminário do Uhum. ato psicanalítico, né? Uhum. Algo que toma o sujeito, e nesse sentido ele define como um poeta, Uhum. não um poeta. Na verdade, o analista é o poeta, é um poeta do ato, porque no ato é que ele se deixa tomar pelo inconsciente. O poeta se deixa tomar pelo inconsciente e revela algo que ele nem ele sabia. Então, acho que Uhum. tem tudo a ver com o que você Uhum. está dizendo, né? Eu Bom, tento fazer isso de uma forma mais metódica, assim. É um é, dos métodos que eu uso para escrever. é, Eu acho que isso acaba sempre acontecendo em maior ou menor medida quando você escreve poesia. Eu tento fazer isso de uma forma mais deliberada, é uma maneira de eu evitar certas coisas que eu não gosto uhum, nos poemas. E uma delas é ele ficar didático demais. isso. Então, eu coloquei no chat onde Hum. vocês podem encontrar o livro do Richard, tá? Tem dois endereços. E aí estamos aqui caminhando para o final, finalmente. Você quer deixar alguma palavra final? Está com você a palavra? Pra Eu gente. só, eu fico muito, muito feliz mesmo por ter podido ter essa conversa. É, até estava meio ressabiado, porque na verdade eu nunca conversei assim em público sobre
poesia, estou acostumado a discutir o meu trabalho acadêmico, mas não discutir o trabalho literário, trabalho poético, né? Então, assim, eu fico muito contente, realmente muito agradecido por essa oportunidade e pelas questões, realmente, acho, né? Quer dizer, fico realmente lisonjeado que tenha podido, sei lá, despertar o interesse, assim, porque é, é uma coisa. é, a poesia, quando você escreve academicamente, você meio que se assim, o trabalho teórico, o trabalho acadêmico, ele tem que ser mais se sustentar pelos seus argumentos. Então, o autor não tem que aparecer. Se o autor aparece demais no trabalho acadêmico, ele começa a atrapalhar a leitura, né? Na poesia não tem como o autor não aparecer, assim, né? O autor tem que estar ali de corpo e alma escancaradamente o tempo todo, né? Então, você é muito mais vulnerável, né? Você expor um trabalho literário do que você expor um trabalho acadêmico, né? Trabalho acadêmico, você fica ali bem protegido atrás dos argumentos. No trabalho literário, não tem como, né? Hum. Então, eu fico muito contente, assim, pela recepção de todo mundo aqui, pela gentileza de todo mundo, pela atenção que deram. Então, realmente foi, né? Realmente foi demais, assim. Fico contente e eu espero que, enfim, que quem, quem resolver ler os poemas, espero que seja uma experiência que vale a pena, né? É. Das limitações de quem escreve. Nós que agradecemos, né? Proporcionar esse momento aí de refúgio, né? No meio desse um verdadeiro oásis, né? Para a gente falar de poesia, nos leva para outra dimensão. E eu acho bem legal esse exercício. Tá? Bom, Então, né? Agora vamos ver. Vou tentar organizar minha vida de uma maneira que dê para se dedicar mais a isso. é isso aí. Muito obrigada. Boa noite. Ficamos aqui com gostinho de esperar você para o próximo livro, tá? Falar Tá, sobre. tá Tá bom. joia. Obrigado, Obrigado, Graça. Richard. Obrigado, Super Mário. legal. Obrigada, Obrigado. Richard. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada, Tchau. parabéns. Obrigado, viu? Obrigada. E qualquer coisa, quiser falar comigo aí, a Graça sabe como me achar, ou meus contatos. Estou à disposição para qualquer atividade, qualquer conversa que vocês queiram fazer. Tá? Qualquer pergunta, sei lá, qualquer coisa. Qualquer, Falou? qualquer. Então tá aí. Bom, Boa noite. boa Tchau, noite, beijo. gente. Tchau, Até a boa noite. próxima. Tchau, até. Tchau, tchau.